Senhor Presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, desculpe, senhores deputados, caros munícipes, antes de mais, lamentar a eventual longevidade desta apresentação, não é mesmo por mal, mas de facto este é o culminar de um trabalho de vários meses, desenvolvido por parte da segunda Comissão Permanente, segunda Comissão de Economia, Inovação e Turismo, a quem desde já gostaria de agradecer, em particular aos senhores deputados que tanto contribuíram no conjunto, portanto, destes meses e das muitas audições que tivemos, que colocaram questões, que sugeriram alterações a este mesmo relatório e, portanto, expressar a minha mais profunda palavra de gratidão e de apreço pelo trabalho que desenvolvemos em conjunto. E, portanto, tal como referi, nós, ao longo dos últimos meses, decidimos proceder a um conjunto de audições a diversas entidades representativas dos vários setores da economia da cidade, precisamente para dar continuidade a um trabalho que já tinha tido início no mandato 2000, portanto, no ano anterior, mandato anterior, de anos 2020 e 2021, por um lado, para tentar compreender qual é que era a adequação, a pertinência e a eficácia do programa Lisboa Protege e dos apoios alternativos e complementares que foram sendo concedidos, acima de tudo para tentar combater a pandemia, mas também para compreender qual é que era o ponto de situação, ou seja, estabelecer este comparativo e, acima de tudo, verificar quais é que são as lacunas que persistem por colmatar e que carecem de uma intervenção municipal agora no presente, mas também doravante no futuro. E, portanto, nós neste sentido ouvimos, acima de tudo, 21 entidades e depois tivemos o prazer de ouvir o Sr. Vereador Diogo Moura, também, portanto, dia 7 de julho, no seguimento, precisamente, destas várias audições que tivemos, como podem ver, e, portanto, nós auscultámos entidades representativas de várias áreas da nossa economia, por um lado, algumas que já tinham sido ouvidas no mandato anterior para estabelecer esta tal comparação que referi, mas também outras, acima de tudo, para garantir que tínhamos uma abrangência mais aprofundada e mais alargada daquela que era a realidade e o panorama da nossa cidade. E, portanto, depois, nos considerandos da proposta, nós, acima de tudo, colocamos, portanto, uma descrição e uma enumeração das principais propostas apresentadas pela Câmara Municipal, que versaram sobre várias medidas de apoio e regimes extraordinários que foram dando alguma resposta ao combate à pandemia, portanto, aquela que foi a intervenção municipal, articulada ou não com o próprio Governo Central e com os vários programas que foram criados. E depois, em termos de enquadramento, procedemos inicialmente a uma apresentação, uma descrição do que foi o programa Lisboa Protege. Portanto, referi que, de facto, este programa foi apresentado a 11 de novembro de 2020, mas que, portanto, logo em março, começaram a ser implementadas várias medidas para responder, então, às necessidades da economia e dos vários agentes económicos da cidade. E, portanto, apesar de ter sido apresentado a 11 de novembro, este programa esteve em vigor, pelo menos, ou abrangeu 3 fases distintas, que vou passar a descrever de seguida, e que estiveram, portanto, até 30 de junho de 2021, sem prejuízo depois de terem sido várias vezes prorrogadas e alargadas estas mesmas medidas que estavam em vigor. E, portanto, referir que este é o perfil global do programa e, portanto, estes dados estão disponíveis no site da Câmara Municipal de Lisboa e foram revistos em agosto de 2021 e, portanto, nós, em termos de programa geral, o panorama geral, tivemos cerca de 5.953 candidaturas, portanto, nas 3 fases, ou seja, entre dezembro de 2020 e junho de 2021 e, de facto, portanto, o valor que neste caso foi expectável de consumo foi 39,4 milhões de euros, tendo sido atribuído 36 milhões de euros. Em termos de perfil de candidaturas apresentadas, nós podemos verificar que cerca de metade, portanto, das entidades que se candidataram representavam efetivamente volumes de negócio inferiores a 100 mil euros, portanto, não tinham assim uma expressão nem uma dimensão muito significativa e foram também estas que acabaram por ser mais afetadas com a pandemia e com as várias imposições e restrições que dela resultaram. Temos também, portanto, por setor de atividade, houve uma maior predominância da restauração, que representa 49%, portanto, dos setores que foram apoiados, e as empresas também, cerca de 82%. Conseguimos verificar que, de facto, portanto, a maior parte das quebras de faturação também registaram valores entre 25% a 50% e que as freguesias mais afetadas foram Santa Maria Maior, Arroios, Misericórdia e Avenidas Novas. Depois temos, portanto, a primeira fase do programa, naturalmente, porque incide sobre um período particularmente vulnerável, portanto, entre 9 de dezembro e 28 de fevereiro, que compreende um novo momento de confinamento, uma altura em que nós tivemos novamente que suspender a nossa atividade presencial, portanto, enquanto profissionais, mesmo a nível pessoal também, este período também foi marcado por um aumento muito significativo do número de óbitos, do número de contágio e de infecção por Covid-19 e, portanto, também representa cerca de 58% das candidaturas, portanto, 3.435 candidaturas e, inclusive, também, portanto, nesta altura, a grande maioria do setor de atividade era essencialmente a restauração e empresas, portanto, eram cerca de 90
sim, 91% de empresas que tinham, portanto, que representavam este tipo de candidaturas, maioritariamente da freguesia Santa Maria Maior. E o volume de negócios, uma vez mais, era sempre inferior a 100 mil euros. Na segunda fase, de facto, registramos uma melhoria, porque houve um alargamento dos apoios e, portanto, passaram a abranger mais entidades, precisamente porque também, neste momento, começa a haver uma progressiva abertura e alguma recuperação, portanto, da nossa normalidade, ainda que seja uma normalidade muito condicionada, e, como tal, há uma maior diversificação dos setores, precisamente porque as várias medidas e propostas pela Câmara começam, lá está, a abarcar outro tipo de especificidades e de agentes. E então podemos ver, por exemplo, na questão do setor da atividade, que de repente temos indústria criativa, atividades culturais, temos serviços de apoio ao turismo, de recreação ao desporto e, portanto, a restauração alguma preponderância relativamente, neste caso, aos apoios às candidaturas que são apresentadas, que também diminuem significativamente, como podemos verificar. Depois também, por exemplo, porque se introduz aqui a prerrogativa dos empresários a nome individual se poderem candidatar, começam também a surgir e, portanto, coloca aqui alguma diferença, diminuindo de igual modo a discrepância em termos de juntas de freguesia provenientes das quais provinham estas candidaturas. Finalmente, na terceira fase do programa, portanto, compreende essencialmente o mês de junho e de julho, temos, portanto, muito menos candidaturas, essencialmente fora de Lisboa, porque então vêm precisamente de empresários em nome individual que não residiam, cujo domicílio fiscal não era em Lisboa, mas que as atividades que desenvolviam eram comprovadamente realizadas aqui no município e, portanto, lá está, uma vez mais, já são perfis de candidaturas distintos, precisamente resultado das várias medidas que foram implementadas por parte da Câmara Municipal. E, portanto, temos, por exemplo, também, lá está, uma inversão na preponderância na medida em que o comércio ao retalho começa a ser mais representativo que a restauração neste tipo de candidaturas e temos depois precisamente também prolongamento de isenções e reduções até depois ao final de 2021, inclusivamente depois já neste mandato algumas questões que foram implementadas durante o ano 2022, durante o primeiro semestre de 2022. Agora temos uma listagem dos vários apoios concedidos, portanto, que foram sofrendo várias alterações, como já referi, ao longo, portanto, deste período de tempo, portanto, entre março de 2020 e maio de 2022. E são algumas referências, eu também poderei facultar esta apresentação, que no fundo sintetiza o que está espelhado no relatório, mas, portanto, só para, neste caso, explorar um pouco mais as conclusões. Referi que, de facto, portanto, o relatório é um pouco mais longo porque compila a síntese das 21 audições que tivemos com as várias entidades e depois com o Sr. Vereador. Nós, de facto, o que tentámos, acima de tudo, foi compreender qual é que era a sua perspectiva, independentemente daquelas que poderiam ser as considerações de cada força política, era mesmo ter um retrato de qual é que era o panorama da cidade e em que medida é que nós estávamos ou não a falhar com estas entidades e o que é que deveria ser feito e poderia ser melhorado. E, portanto, foi precisamente neste sentido que nós conseguimos compreender que os apoios foram generalizadamente adequados e oportunos, então não tenham sido capazes de responder com o mesmo peso e a mesma medida a todas as entidades da mesma forma, precisamente porque alguns apoios estavam muito direcionados para certo tipo de especificidades e não conseguiam abranger outras particularidades, como é normal, de vários setores muito específicos ou as realidades por eles espelhadas. Neste âmbito, também existiram algumas dificuldades de comunicação e de articulação. Por um lado, fruto de burocracia, fruto de alguma falta de conhecimento, porque a informação não era acessível e disponível exatamente da mesma forma e verificámos que havia muitas lacunas em termos de gabinetes ou de serviços, de unidades de acompanhamento, ou seja, nós sabíamos que certos tipos de setores tinham uma maior capacidade e conhecimento sobre alguns elementos em termos mais burocráticos e procedimentos, enquanto outros até tinham receio, e revelaram mesmo este receio, de entrar em contato com a Câmara, de pedir esclarecimentos e de compreender a informação que era facultada. E, portanto, houve também uma grande falta de articulação. E esta falta de articulação foi também visível, depois ouvimos o Sr. Vereador, na medida em que o Sr. Vereador nos transmitiu uma perspectiva essencialmente otimista, que só algumas entidades é que acompanham. Ou seja, nós temos muitas entidades que, de facto, ainda revelam uma grande apreensão em relação ao panorama que temos atualmente, e esta falta de articulação e de auscultação pode ser de facto lesiva para aquilo que é a intervenção municipal depois e a reformulação dos planos de acompanhamento que carecem e que sabemos que estão em curso agora por parte do Executivo. E, portanto, existe esta dicotomia a nível da informação disponível, do posicionamento sobre a recuperação propriamente dita. A recuperação
implementação em si está-se a revelar mais célere e intensa do que era previsto, o que, por um lado, pode figurar-se positivo, mas por outro levanta um conjunto de constrangimentos, porque estamos num contexto muito particular, de um conflito armado que se prolonga há muitos meses, infelizmente, de um ciclo inflacionista também que faz com que os agregados familiares percam poder de compra, mas também aumentam os preços dos combustíveis e demais matérias-primas para as empresas, para as associações e as organizações, e portanto acresce estes custos, incorrem em despesas acrescidas e num momento em que ainda não estão totalmente a recuperar, e precisamente por isso há uma agravante do cenário macroeconómico e há uma escassez generalizada de mão de obra. Esta foi a questão que foi mais espelhada e reforçada por parte de todas as entidades dos setores, foi precisamente o facto de não conseguirem ter capacidade de resposta, porque não tinham previsibilidade de haver uma recuperação tão súbita e quase inesperada, não têm capacidade de resposta para o excesso de procura e para todas as solicitações que surgem. E, portanto, isto é negativo, ou seja, não se trata de haver um excesso de oferta, mas sim de falta de capacidade de resposta e de competências para então lhes dar precisamente este acompanhamento e este encaminhamento. E, portanto, faltam pessoas, falta disponibilidade e vontade também de se qualificarem, de ter... Existe uma enorme precariedade também que é muito transversal, apesar de ter maior repercussões em certos setores muito específicos, e, portanto, também temos alguma incapacidade também de implementar e usufruir de tecnologias de informação, de soluções digitais, porque, efetivamente, houve muitas coisas positivas neste âmbito que a pandemia acabou por trazer ou por reforçar, a nível de digitalização, desburocratização de algumas questões e procedimentos no nosso dia-a-dia, mas nem todas as entidades os conseguiram acompanhar ou conseguem efetivamente materializar. E isto está-se a revelar um impedimento para estas mesmas entidades. E, portanto, houve também esta questão da agudização das condições de tesouraria, ou seja, estava em uma recuperação, os volumes de negócios estão a aumentar, a faturação, os rendimentos, mas precisamente porque as medidas deixaram de estar em vigor, significa que tudo o que eram encargos que estavam suspensos, como o fim das moratórias, terem que pagar as rendas, terem um conjunto de compromissos, créditos que contraíram e dívidas e empréstimos que têm que neste momento começar a pagar, significa que a recuperação económica que já começaram a verificar é praticamente toda canalizada para pagar este tipo de compromissos que foram assumidos. Ou seja, efetivamente as entidades ainda não estão a beneficiar em pleno ou sequer se calhar parcialmente desta mesma recuperação e destes aumentos de remunerações e de nível económico. E, portanto, acima de tudo o que nós verificamos é que estava em uma recuperação, há sinais, indicadores muito positivos, mas também há um conjunto de desafios inesperados que surgiram e com os quais não contávamos. E, como tal, acima de tudo, a principal recomendação, e portanto, eu vou, não vou prescindir de falar sobre todas as recomendações, porque poderão naturalmente ser alvo depois do vosso escrutínio e de comentários e sugestões das forças políticas, que naturalmente acolherei de muito bom grado, mas, acima de tudo, a grande recomendação e a principal recomendação desta Comissão tem mesmo que ver com a questão de ser implementado um plano estratégico o quanto antes. Um plano estratégico que verse de forma transversal sobre as especificidades e as necessidades dos vários setores e que não parta, de facto, deste pressuposto que eles já estão capazes de intervir numa lógica de investimento quando ainda não é bem verdade e, portanto, pode comprometer depois a eficácia deste mesmo plano e da ação municipal. E, portanto, esta é, efetivamente, portanto, pode ser precoce implementar estas medidas. E, portanto, esta é, efetivamente, em termos de recomendação, como referi, consideramos ser imprescindível criar e materializar este plano. Sabemos que o Sr. Vereador Diogo Moura, pelo menos segundo nos transmitiu, espera em setembro, outubro, vir efetivamente a anunciar e começar a implementar estas medidas e este possível plano, e por isso é também do nosso interesse que estas recomendações, eu coloquei só aqui mesmo as primeiras 3, mas que todas as recomendações que apresentamos, quer à Câmara, quer do ponto de vista da Câmara, tentar sensibilizar e procurar agir junto do Governo, que efetivamente sejam de alguma forma atendidas e acauteladas, porque estamos totalmente disponíveis para acompanhar a Câmara neste processo, neste trabalho, e queremos certamente que também estão disponíveis para nos acolher e estas propostas e sugestões, como já nos transmitiram. E, portanto, só mesmo finalizar que, de facto, as 3 recomendações que eu coloquei aqui são as primeiras introdutórias de uma longa lista, certo, que terão tido a oportunidade de analisar, mas que dizem exatamente respeito a isto. Portanto, manter, mas acima de tudo intensificar a auscultação aos agentes da cidade, para não haver nenhum tipo de lacuna, de mal-entendido, de falta de informação ou de informação assimétrica, mas que principalmente que se defina, que se envolva os vários agentes, as várias pessoas e entidades e empresas na definição deste plano estratégico, na sua execução e materialização.
e é essencialmente isto que a segunda Comissão tem para vos apresentar. Estas, pronto, foram algumas das imagens que de facto foram sendo divulgadas na altura, portanto, do apoio que é concedido ao comércio e à restauração, aos clubes e às coletividades, ao setor social, às famílias e à cultura, e pronto, esperemos naturalmente que a atividade e que a ação do Executivo de hora avante seja precisamente no sentido de continuar a acompanhar e de reforçar o acompanhamento destas mesmas entidades. Obrigada e desculpem. Muito obrigada, Sra. Deputada Sofia Scária, e parabéns pela apresentação.